Muita gente tem dúvida se o contribuinte individual tem direito ao auxílio acidente. Ao sofrer um acidente, se ele tem a cobertura da Previdência Social para receber esse benefício, o auxílio acidente acidentário ou auxílio acidente de qualquer natureza. Ô pessoal, o auxílio acidente é um benefício da Previdência Social devido àquelas pessoas que têm um acidente, pode ser um acidente de trabalho ou um acidente de qualquer natureza, por exemplo, um acidente doméstico. Ele não exige carência mínima para recebimento, então basta a pessoa ter qualidade segurada, basta ela estar filiada à Previdência Social quando da ocorrência desse acidente, e também esse benefício ele se estende a coberturas de doença ocupacional, aquelas doenças que têm correlação com a atividade profissional exercida. E aí, respondendo essa dúvida com relação ao contribuinte individual, infelizmente, atualmente, é a legislação ela exclui o contribuinte individual da cobertura desse benefício. Seja aquele contribuinte individual trabalhador autônomo, seja aquele contribuinte individual prestador de serviço à empresa. Tanto uma figura quanto a outra estão excluídos da cobertura do auxílio acidente pela Previdência Social. Em contrapartida, o segurado empregado, o trabalhador avulso e o segurado especial têm a cobertura desse benefício. Então, essas qualidades de segurado, se eles vêm a ter um acidente ou uma doença ocupacional, eles podem se valer do recebimento desse benefício, que inclusive muitas vezes ele pode ser vitalício ou ele pode se converter em aposentadoria caso essa pessoa venha a se aposentar. Ele não vai poder receber simultaneamente os dois benefícios. Então é um benefício, via de regra, de grande durabilidade. Inclusive, pessoal, nos casos de conversão desse benefício em outro, nessa hipótese da pessoa vir a se aposentar e deixar de receber o auxílio acidente, o valor que ela recebia de auxílio acidente vai compor a aposentadoria. Ou seja, os valores que essa pessoa vinha recebendo serão considerados no período base de cálculo. Vai ser considerado nesse universo de contribuições que essa pessoa, que esse contribuinte tem para com a Previdência Social. Então, vai agregar o valor e vai aumentar, consequentemente, o valor da aposentadoria dela. E só para ilustrar aqui com relação ao contribuinte individual, na verdade é um universo muito grande de pessoas e de trabalhadores. Aqui será um mero exemplo. A gente pensar num pedreiro. O pedreiro, por exemplo, ele pode ser contratado sob vários regimes. Se ele for contratado sob o regime do empregado, regime seletista, ele vai ter normalmente a cobertura com relação ao auxílio acidente. Porém, se ele for contratado, por exemplo, na condição de contribuinte individual prestador de serviço à empresa, por exemplo, ele já não vai poder se valer da cobertura desse benefício, mesmo que ele venha a se acidentar. Com relação ao contribuinte individual, há uma luz no fim do túnel com relação a essa questão da cobertura para o auxílio acidente, porque temos atualmente um projeto de lei em tramitação na Comissão de Previdência da Câmara dos Deputados, justamente visando estender a cobertura da Previdência Social com relação ao auxílio acidente para também os contribuintes individuais, sejam autônomos, sejam prestadores de serviço. Então, bora torcer para que esse projeto de lei se torne uma lei efetivamente, e aí os contribuintes individuais tenham essa alternativa com relação aos benefícios previdenciários por incapacidade, que falando nisso, não é porque eles não têm a cobertura com relação ao auxílio acidente que eles não podem se valer do auxílio doença, inclusive o acidentário ou a aposentadoria por invalidez, inclusive acidentária, tá? É tão somente a vedação, é tão somente com relação ao auxílio acidente, mas ele pode se valer dos demais benefícios por incapacidade previdenciária. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, convidando vocês a conhecer outras matérias e outras informações lá no nosso site. Nós estamos no aceadvogados.com.br e nós também estamos em outras plataformas digitais como o Instagram e o Facebook.
Então tá certo, pessoal? E o YouTube também, tá certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo.